Olá, tudo bem? Eu sou o Rogério, do canal Cultivar Orquídeas é Fácil, e você está comigo aqui na RF Orquídeas. Hoje vamos falar sobre fazer uma touceira de Cymbidium. Vem comigo. Bem, para você fazer uma touceira de Cymbidium, naturalmente que você tem que ter uma planta já crescendo bem. E quando a gente vai fazer isso? Quando acabarem as flores, é o melhor momento. Este Cymbidium ainda está por abrir flores, temos botões e hastes, né? Estou usando como exemplo. Você não deve fazer isso nesta fase. Quando você mexer no Cymbidium com haste floral, geralmente ele vai abortar todas as flores. Nós temos que esperar as flores começarem a murchar, cortar fora as hastes e aí sim nós vamos proceder o replante até formar uma outra, ou melhor, formar uma nova touceira de Cymbidium na sua coleção. Bem, nós estamos na época do Cymbidium, como vocês podem ver aqui atrás, tem bastante planta com haste, iniciando a floração. Este aqui não está com haste de flor, não vai florescer esse ano, então eu vou utilizá-lo para fazer uma nova touceira. Primeira coisa, você precisa ter um vaso adequado. Aqui temos dois vasos, eu peguei um vaso usado e mais um novo para a gente comparar os tamanhos. Quando a gente vai fazer uma nova touceira, significa que você vai mudando de tamanho de vaso. E isso é muito importante, porque se você plantar um vaso desse aqui num pote muito grande, a planta não vai florescer, ela vai ficar enraizando e soltando brotações, até ela se encher o vaso para depois florescer. Então nós vamos trocar este vaso, vamos ver se dá certo neste ou nesse aqui. O que vamos utilizar? Substrato e um pouquinho de pedra no fundo. De volta aqui, primeiro procedimento, retirar o vaso velho. Eu vou usar aqui o que eu tenho na mão, uma pequena alicate. Vamos ver se sai assim. O vaso já está quebrando, está muito tempo nessa planta. E falando nisso, se você assistiu o primeiro vídeo, eu falei sobre isso. Se não assistiu, vai lá e assiste, que você vai entender o que eu estou falando. As plantas, o Cymbidium, tem tanta massa aérea quanto a radicular. E a radicular empurrou essa planta para fora. Por isso que ela está de uma forma nada bonita aqui. Como esse vaso já quebrou, vou utilizar uma tesoura de poda e vamos cortar o vaso. Vai ficar mais fácil de retirar. Às vezes não é tão fácil assim. O vaso já está bem ressecado, né? Por isso que acontece da gente sofrer um pouquinho. Pronto. Está retirado. Olha a quantidade de raízes e a quantidade de folhas. Eu acredito que vocês podem ver que é muito semelhante. Bem, se eu colocar neste vaso, a planta vai ficar bastante justa já. E é um vaso que não é muito alto. Então vou ter que acabar cortando fora as raízes, o que eu não gosto de fazer. Eu vou utilizar esse vaso que é um pouquinho maior. A planta vai ter bastante espaço, mas por uns 2 anos eu vou poder deixar a planta aqui. E o mais importante, eu vou conseguir cobrir o começo dos bulbos. Sem cortar as raízes, esses bulbos ficarão bem próximos à borda do vaso, né? À altura do vaso. Eu não quero cortar raízes, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de pedra, e é pouquinho mesmo, é só para dar um fundinho de pedra, e vou colocar novamente o vaso aqui para ver como ele fica. Ele está muito alto ainda, porque você não vai encher até aqui. Você vai deixar uns 2 dedos abaixo
do nível do vaso com substrato. Então, um procedimento para não cortar as raízes é você abrir um pouco as raízes aqui de baixo. Se a gente cortar essas raízes, é muita injúria numa planta só. É uma porta de entrada de fungos e bactérias. Então a gente diminui a altura abrindo as raízes, fazendo esse movimento aqui nas raízes. Então ele vai diminuir a altura total do vaso sem comprometer muito as raízes. É claro que uma raiz ou outra acaba quebrando, mas é melhor do que cortar. Aí colocamos aqui, a planta já ficou melhor no vaso. Acerto o meio do vaso, estou segurando as folhas assim para ficar mais fácil. Acerto no meio do vaso. E aí, o que a gente vai fazer? Colocar substrato. Aqui nós usamos casca de pinos, um pouco de carvão e noz macadâmia. Não vai terra, não vai terra. Tá? Isso está explicado lá no primeiro vídeo, mas eu vou repetir. Se você colocar terra, as raízes das orquídeas vão entupir. E se entupirem, o que vai acontecer? Ela não vai absorver água, vai ficar doente e acaba morrendo a raiz e, consequentemente, a sua planta também. Aqui estou fazendo devagarinho, estou usando só uma mão, né, para vocês entenderem melhor. E aqui está. Assim está plantadinho. Poderíamos até cobrir um pouco mais, mas não é necessário. Né? Pronto, plantado está. Pronto. Bem, aqui eu estou comparando uma outra planta semelhante a esta aqui, para vocês verem a diferença que ficou. Agora é uma boa irrigação e os tratos culturais igual a uma planta adulta. Floração e manutenção com adubos, água bem irrigada durante todo o ano, cuidando bem no inverno e deixar a planta num local que ela tenha bastante luz solar, bastante ventilação e que as noites sejam frescas e os dias quentes. Isso é bem fácil de fazer. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Se você quiser comentar, comente. Na medida do possível, eu vou responder a sua pergunta. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo, vamos cortar essa planta e mostrar como fazemos mudas. Um grande abraço, fique com Deus.